Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e nessa aula a gente vai falar sobre as bases utilizadas na aromaterapia. A primeira decisão que a gente faz quando a gente vai começar um tratamento de aromaterapia é escolher a via de absorção. Se a gente vai usar o olfato, se a gente vai usar de forma tópica. E o olfato a gente acaba sempre pensando primeiro, principalmente pelo nome aromaterapia, por causa de sentir os aromas dos óleos essenciais, é o meio, vamos dizer assim, mais comum. Mas o uso tópico também é muito eficiente e é muito necessário em vários casos, né? Principalmente quando o tratamento é na pele. Mas não só nesses casos, você também pode usar a via tópica para diversos tratamentos, inclusive emocionais. E quando a gente vai usar na pele, a gente usa os óleos essenciais em uma base. A gente não usa o óleo essencial sem diluição diretamente na pele. A gente usa uma base que é, na verdade, tudo aquilo que a gente pode misturar o óleo essencial sem que ele perca as suas propriedades. Qualquer coisa que a gente usa para misturar o óleo essencial e que mantenha as propriedades dele e que faça a gente poder usar ele na nossa pele é considerado uma base. E nessa aula aqui a gente vai falar de algumas bases, que é o álcool, o gel, o creme, o óleo vegetal, as manteigas e a cera. Elas estão numa ordem particular que a gente vai descobrir aí no final da aula o que isso quer dizer. Mas, em princípio, vamos falar um pouquinho de cada uma para você entender as principais diferenças e características de cada uma dessa base. E por que a gente usa a base, né? Segurança e irritação na pele, como eu falei. As propriedades da base, algumas delas, como as manteigas e os óleos vegetais, têm as suas próprias propriedades e têm uma composição química rica que ajuda a nossa pele e ajuda o nosso corpo de várias formas. Então, a gente pode somar, né, ou adicionar essas propriedades da base com as propriedades do óleo essencial para criar um produto único. A gente pode controlar o quanto que a gente quer de absorção dos óleos essenciais na nossa pele, usando bases diferentes. Por exemplo, se a gente quer uma absorção mais rápida, se a gente quer uma absorção mais lenta e prolongada, se a gente quer mais absorção, menos absorção. Tudo isso varia um pouco de acordo com a base que a gente escolhe, né? A gente vai falar um pouco de absorção aqui, a gente vai falar bastante nessa aula, mas a gente tem uma aula mais à frente só sobre absorção, que a gente entra em todos os detalhes e todos os critérios que mudam a absorção de óleos essenciais na nossa pele. Eu recomendo que você veja depois, vai seguindo o curso na sua ordem natural, que a gente vai chegar lá. Aqui a gente vai falar algumas coisas importantes, mas lá a gente vai entrar realmente no detalhe, ver como a pele funciona, tipo, local e vários outros critérios que vão afetar a absorção de óleos essenciais no nosso corpo. Aqui a gente vai falar de um desses critérios, que é a base, né? Então, vamos falar, começando aí, do álcool. O álcool é ótimo para diluir óleos essenciais, a gente já falou dele em algumas aulas aqui, para diluir óleo essencial antes de colocar um banho, num escaldapé, ou de qualquer outra forma. Quando você vai fazer um perfume, por exemplo, o álcool é o que usa para diluir os óleos essenciais, depois você mistura um pouquinho de água, você já tem um perfume. Então, ele é uma excelente base para usar em perfumes, em repelentes, em qualquer produto, em spray. Você pode usar até fazer produtos de limpeza à base de óleos essenciais, e o álcool com certeza vai ser uma base que você vai precisar para isso. Ele tem uma absorção rápida na pele e por conta disso ele tem um maior risco de uma sensibilização maior, já que a absorção acaba sendo rápida, e pode deixar a pele um pouquinho ressecada também, dependendo do tipo de pele que você tem. Então, o álcool que a gente usa aqui a gente já falou, mas é sempre o álcool etílico 96%, que também é chamado de álcool de cereais, mas é um álcool que tem 96%. Aquele álcool 70%, que é muito usado em hospitais para limpeza e tudo, e o álcool 46%, que vende em farmácia e supermercado, não servem, porque esses álcools, tanto 70% como 46%, acabam tendo uma quantidade de água muito grande e acaba não conseguindo diluir os óleos essenciais, já que eles não se misturam com água. Então, o ideal é usar o álcool 96%. O gel ele é feito à base de água, né? E ele também tem uma absorção bem rápida e ele é ótimo para aplicações em mucosas, por exemplo, um gel para hemorroidas. A gente tem até a receita aqui no nosso livro, mas em alguns lugares
que você vai passar o óleo ou outras bases podem ficar desconfortáveis, assim. Ou então podem ser secas demais, como é, por exemplo, o álcool, quando você fizer num spray. Então, o gel ele é um pouquinho mais fácil de usar e você escolhe ele quando você quer um toque bem seco assim, no produto que você vai fazer, sem deixar nada melado, sem deixar nada escorrendo. Então, o gel ele é muito útil nesses casos, né? O gel também ele é ótimo para problemas de circulação, né? Já que ele tem aquela absorção rápida, e também ele pode ser usado em algumas feridas, né? Já que ele é à base de água, e ele é bem seguro de ser usado. E aí, às vezes quando a gente tem uma ferida aberta, um arranhão, alguma coisa assim, se você quiser usar um óleo essencial, às vezes o óleo não é a melhor solução para aquilo, né? Porque ele realmente vai deixar um pouco mais oleoso e tudo, pode ser que não seja o ideal. Então, um gel de base aquosa pode ser uma solução ótima para isso. E se você não tem uma pele muito ressecada, também você pode usar igual você usa um creme assim, na perna, para circulação, para várias coisas em áreas maiores. Não tem problema nenhum de você usar o gel. Porém, se você já tem uma pele um pouco mais ressecada e quer uma coisa mais hidratante, pode ser que o creme ou a loção seja uma base mais ideal para você. Qual é a diferença dele? Do gel para o creme ele é feito à base de água e óleo vegetal, né? É uma mistura. Então ele está assim, entre o óleo vegetal puro, que a gente já falou aqui no curso, vai falar mais um pouquinho agora, entre o óleo e o gel, a gente tem o creme, né? Ele nem é tão oleoso quanto um óleo vegetal puro e nem tão seco quanto o gel. Ele está aí no meio termo e assim, muita gente já tem costume de usar cremes hidratantes e tudo isso. E você pode usar, por exemplo, o seu creme hidratante que você já tem e usar óleos essenciais, botar óleos essenciais dele, misturar e você já cria o seu produto. Em geral, a gente compra esses cremes, tanto o gel quanto o creme, você pode comprar em lojas de produtos naturais, um creme, uma loção natural neutra, né, sem aroma, sem nada, e o gel também, e aí você mesmo faz os seus produtos em casa adicionando os óleos essenciais que você quer. Você pode também fazer o seu próprio creme ou o seu próprio gel. Existem receitas na internet para você fazer isso, você pode procurar. Em tese, elas não são muito difíceis de fazer, elas são trabalhosas, então, às vezes demora um tempo, você precisa de um monte de ingredientes. Eu confesso que eu mesmo acabo sempre comprando a minha pronta, já tentei fazer uma vez e não deu muito certo. Eu prefiro comprar o creme neutro pronto e aí eu faço o produto com óleos essenciais, e aí eu misturo, faço os meus blends e faço a mistura ali. Eu acho que vale mais a pena, porque você acaba gastando muito tempo, a não ser que você curta bem esse processo de produzir você mesmo e dar o valor àquilo que você produziu, que no fundo é legal, mas se você não tiver tempo, e principalmente no início, se você quiser testar para garantir que o produto está certinho, você pode comprar aí farmácias de manipulação, lojas especializadas em aromaterapia, lojas de produtos naturais. Às vezes você encontra tanto o gel quanto o creme em base neutra, assim, sem nenhum aroma, para você mesmo fazer os seus produtos. O creme é muito bom também para problemas de pele. Se você tem, por exemplo, uma dermatite, uma psoríase, e você... até picadas de inseto, você pode usar um creme com óleo essencial específico no local, você pode usar no corpo todo, não tem nenhum tipo de restrição. E ele tem também a propriedade hidratante, e dependendo do óleo que for usado para fazer esse creme. Então, tem muitas aplicações, né, e com certeza você vai precisar ou vai usar em alguma forma aí na sua carreira. Depois do creme, indo para um pouquinho mais oleoso, né, para ter uma base um pouquinho mais pesada, a gente tem os óleos vegetais, que a gente já falou aqui no curso. Eles são muito utilizados na aromaterapia, né, porque eles têm muitas propriedades legais, são óleos bastante diferentes. Tem óleos que só eles já fazem muita coisa pela pele, pelo rosto. Então, eles são uma opção muito natural na aromaterapia, né? Muita gente acaba optando pelo óleo. E você tem óleos que são bons para peles oleosas, tem óleos que são bons demais para peles secas, tem óleos vegetais de todos os tipos, e
mais finos e mais pesados, mais densos e mais leves. Então você pode escolher, ter uma variedade incrível também de propriedades. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma massagem, o óleo é a melhor opção, porque ele permite aquele deslizamento e ao mesmo tempo o corpo consegue absorver aquele óleo numa quantidade boa e numa velocidade razoável, que permite que você faça a massagem, mas que não saia totalmente melado daquela massagem, como, por exemplo, você se usasse uma manteiga para fazer essa massagem, né? Que aí a absorção é muito mais lenta no corpo e aí você acaba ficando mais difícil. A gente vai falar um pouquinho das manteigas no próximo slide. Muitos desses óleos têm aromas agradáveis, a maioria deles tem aromas muito leves, assim, praticamente imperceptíveis, né? Porém, alguns têm aromas que não são tão agradáveis, e isso também varia de gosto para gosto. Então, quando você for comprar o seu, tenta experimentar ou tenta saber um pouquinho antes para você ver se você vai gostar daquele aroma, principalmente se você for fazer uma aplicação assim somente desse óleo para uma massagem, por exemplo. Um óleo de linhaça, que é um óleo que muita gente não gosta do aroma, se você usar só ele para uma massagem, pode ser que não seja tão agradável. Mas esse óleo tem muitas propriedades legais e às vezes você pode misturar também os óleos vegetais, né? Você pode usar o óleo de linhaça junto com rosa mosqueta, junto com maracujá, junto com abacate e pode pegar um pouquinho da propriedade de cada um. Eles têm vitaminas, têm ácidos graxos, têm muitas coisas que podem ser boas para a nossa pele, principalmente para cosméticos, e ainda assim colocar os óleos essenciais e criar um produto bem complexo e bem legal para você usar, assim, por exemplo, toda noite, antes de dormir, para cuidar da sua pele, para ter regeneração. Você pode usar, por exemplo, o óleo de rosa mosqueta, que é ótimo para regeneração de pele, para cicatrizes, para quem tem queloide. Tem muitas opções de óleos vegetais e durante o curso a gente vai falar de alguns deles. Mas, com certeza, é uma das bases mais utilizadas na aromaterapia, e porque ele realmente tem muitos benefícios para a gente extrair deles, né? E o próximo que eu vou falar aqui são as manteigas. O que são as manteigas? As manteigas já são sólidas, né? Elas são bastante hidratantes, elas possuem propriedades próprias e pode ser usado também como um complemento hidratante a outras bases. Por exemplo, você tem um creme, você quer que ele fique um pouquinho mais hidratante, você quer dar uma engrossada nele, você pode misturar com uma manteiga de karité, por exemplo, manteiga de cacau, e algumas que existem aí, fácil de encontrar no mercado, e tem também todas essas propriedades hidratantes. Desculpe. E como é que a gente usa a manteiga, né? Tanto a manteiga como a cera de abelha, que eu vou falar daqui a pouco, para você trabalhar com eles, com óleos essenciais, você precisa derreter esses produtos, porque eles são sólidos. Então você vai colocar ele em banho-maria, né? Botar numa panelinha e uma outra panela com água embaixo, vai esquentar a água e ela vai esquentar levemente e o suficiente para ela derreter. Uma vez ela bem líquido, você tira ela do banho-maria, coloca os óleos essenciais e mexe um pouquinho, mistura bem e coloca no pote onde você quer e ela já vai começar a endurecer. Não é muito interessante você deixá-la em banho-maria e colocar os óleos essenciais com ela muito quente, porque conforme você for mexendo, se ficar ali muito tempo mexendo com ela quente, os óleos vão acabar evaporando. Apesar deles sempre ficam um pouquinho, mas eles acabam evaporando. Então você tira de banho-maria, ainda líquido, mistura os óleos, mistura bem tudo junto para ficar o óleo junto com a manteiga ou com a cera, é o mesmo processo, e coloca ainda líquido no pote que você quer. Pode tampar o pote e deixar ele esfriar, que ela vai endurecer e você vai ter um produto sólido com óleos essenciais dentro. É parecido assim, salvo a complexidade de cada processo, mas é parecido como é feito um sabonete com óleos essenciais, por exemplo. Né? Ele, enquanto líquido, ele é misturado e depois quando ele endurece você tem um produto e os óleos essenciais estão ali diluídos no produto como um todo. E acaba, você pode fazer um perfume sólido, pode fazer várias coisas legais com as manteigas. Você pode usar, por exemplo, no pulso, atrás da orelha. Da mesma forma que você usa um roll-on, você poderia usar uma manteiga assim num potinho. Com a diferença de que a manteiga ela é muito, vamos dizer assim, gordurosa. Assim, ela demora para você absorver mais do que os óleos vegetais. Então, isso pode ser interessante em algum tipo de tratamento, onde você queira uma pouca absorção, mas que
fique absorvendo por um longo período, né? Isso pode ser interessante. Você pode, talvez, aumentar um pouquinho a concentração também do óleo essencial quando você usa nessas manteigas, já que elas dificultam um pouco mais a absorção. Então você pode aumentar um pouquinho a concentração. E aí você vai ter, aí de repente, uma coisa que você vai ficar absorvendo pouco, mas por um período mais prolongado. E para alguns tratamentos isso pode ser interessante, e é legal você saber e que você tem essa opção, né? A cera de abelha também, ela funciona muito parecido com a manteiga, mas ela ainda é mais sólida, né? Então ela vai ficar mais tempo ainda para ser absorvida, e às vezes nem é toda absorvida, né? Porque ela realmente é muito sólida. Mas você pode usar, por exemplo, para um perfume sólido, pode usar para um protetor labial, já que ela é bem hidratante. Quando a gente quer também uma absorção lenta e prolongada, a gente também pode usar a cera, né? Você pode fazer um mix também da cera com outros produtos, e aí a criatividade é o limite, né? Existem muitas receitas, muitas opções para você usar todas essas bases, tanto sozinhos como às vezes misturando uma com a outra e criando um produto aí com uma viscosidade, com uma forma diferente para o que você quer aplicar. Como eu falei, as ceras também precisam ser derretidas em banho-maria e também são muito fáceis e são até baratas de comprar. Você encontra aí no mercado tranquilamente pela internet, você pode comprar. Ela vem assim em tablete, em outras vem em pedacinhos picados, aí tem várias formas que você pode encontrar. E para completar aqui, eu vou falar um pouquinho da absorção dessas bases. E quando eu falei que eu coloquei essas bases numa ordem particular, é exatamente isso que eu queria mostrar, né? A gente, dependendo da base que a gente escolhe, a gente vai ter uma absorção maior do óleo essencial e mais rápida, ou uma absorção menor e mais lenta, de acordo com a dificuldade dessa base de penetrar na nossa pele. E eu estou falando aí absorção para a corrente sanguínea, né? Então, isso não quer dizer que ela não vai ser absorvida ou que vai ser mal absorvida, mas todas vão ser e vão funcionar, mas umas vão ser mais e outras vão ser menos. E sabendo disso, você também pode regular um pouco a concentração de óleo essencial, sabendo que essa base aqui ela é mais rápida e absorve mais. De repente você pode usar um pouquinho menos. E se você for usar, por exemplo, uma cera de abelha, que é a mais lenta de todas, talvez você consiga botar um pouquinho mais de concentração de óleo essencial, e aí você vai regulando isso de acordo com esse conhecimento. E eu vou botar aqui na ordem. O álcool, né, que seria a mais fácil de absorção, é mais rápido. Depois o gel, o creme, o óleo vegetal, e aí a manteiga e a cera de abelha, que é a mais difícil assim, de penetrar na barreira da pele, né? Diferente do que muita gente acha, né, que os óleos vegetais ajudam a penetração. Na verdade, não ajudam, muito pelo contrário, eles até dificultam. Na hora de absorção você vai entender direitinho por que e como que isso funciona. A gente vai falar da pele, das camadas da pele, tudo isso, né, mas vamos com calma. O que você precisa agora é saber que tem diferença de cada uma, e se você quer a maior absorção possível do óleo essencial, seria o óleo puro na pele. E aí é onde você vai conseguir a maior absorção, mas a absorção aí vai ser talvez tão grande e rápida que acaba irritando a pele, e é por isso que a gente não usa o óleo essencial assim, né? E aí quando eu falo para você que o óleo essencial que você botar, só uma parte pequena dele vai ser absorvido na sua corrente sanguínea, isso não quer dizer que ele não vai funcionar, é assim mesmo. É assim que funciona e é assim que sempre funcionou, e a aromaterapia funciona dessa forma. Então você pode usar todas dessas bases, você, agora que sabe, você pode regular um pouco mais de concentração ou menos de concentração, né, numa base ou na outra, sabendo que ela vai deixar mais ou menos. Isso para não desperdiçar óleo e para também não correr o risco de irritar a pele. E também, dependendo do óleo que você está usando, se você está usando óleo, por exemplo, de canela ou tomilho, que são óleos mais irritantes, né? Óleos que contêm componentes mais irritantes, a gente vai aprender isso no próximo módulo. Pode ser que seja melhor você fazer pequenos ajustes aí para ter uma coisa segura e eficaz. Para resumir aqui tudo que a gente falou,
Vou passar rapidamente aqui todas essas bases e as principais características dela, né? Então a gente tem aqui o álcool, né, com absorção rápida, ótimo para fazer produtos em spray, pode fazer diluição de óleos essenciais para banho, para escalda-pé e para outras situações. E por conta disso ele também tem um maior risco de sensibilização e irritação na pele e, portanto, você pode diminuir um pouco a quantidade, a concentração de óleo essencial no seu produto quando você usar esse tipo de base, né? O gel, uma absorção mais rápida, refrescante, ótimo para usar em mucosas, para não dar aquele desconforto que um óleo pode dar, né? E também você pode usar em grandes áreas, bons para circulação e pode também ressecar um pouco a pele se você já tem aquela tendência de ter pele mais ressecada. E se for esse caso, você pode escolher o creme, uma loção, né, que tem uma absorção, vamos dizer assim, média, né? Ele é bastante hidratante, pode também ser usado no corpo todo, é ótimo para quem tem problemas de pele e é fácil de usar, é confortável de usar, né? E também é preferível a gente usar aqueles cremes naturais. Você pode usar seu creme hidratante que tem produtos sintéticos, provavelmente que você compra aí numa farmácia, mas se você puder, compre um creme base em lojas especializadas, totalmente natural, porque aí você usa com seus óleos essenciais. Depois dele a gente tem o óleo vegetal, que tem uma absorção um pouco mais lenta, mas também pode ser muito hidratante, tem suas propriedades aí, ácidos graxos, vitaminas, fazem muito bem para a pele, para a regeneração de pele, para diversas funções que cada óleo aí pode ter, né? Para massagem é o essencial, né? Um creme não vai dar o deslize perfeito para você fazer uma massagem, e as manteigas, que seriam a opção, vamos dizer assim, mais pesada depois do óleo, vai deixar muito melado, né? Alguns óleos aí já podem deixar muito melado, dependendo se for um óleo mais denso, mas certamente para fazer uma massagem o óleo vegetal é a melhor opção. Você também pode usar no corpo todo, pode usar para fazer cosméticos, pode usar até no cabelo, tem muitas opções com óleo vegetal e não é por isso que desses todos aqui, certamente ele é o mais utilizado assim, na aromaterapia. E também pode ser usado para quem tem problemas de pele, ele também tem muitas aplicações para pele, para queloide, para cicatrizes, para diversas condições, principalmente na pele. As manteigas, vou botar aqui, as manteigas ela tem uma absorção mais lenta, mas elas, por consequência, são muito hidratantes. Você pode misturar com outras bases, você pode engrossar um creme, você pode misturar até com óleo vegetal e fazer um produto diferente, né? Normalmente a gente usa elas para áreas pequenas. Eu não consigo imaginar você usar uma manteiga dessa assim, para uma área muito grande. Você pode usar, não tem nenhum tipo de problema ou contraindicação, mas para a maioria das pessoas acaba sendo um pouquinho desconfortável, porque elas realmente são muito meladas, assim, são muito hidratantes e acabam não sendo absorvidas tão rápidos. A não ser que depois você tome um banho e tire, mas aí você perde um pouco do efeito, porque se você não deixar ela agindo, ela acaba não fazendo todo o efeito que a gente queria, né? E a cera de abelha também é uma opção bastante interessante para alguns tipos de produto, um produto como um protetor labial, um perfume sólido, e elas também são usadas em pequenas áreas, né? Você não consigo ver aqui uma aplicação para cera de abelha que você usa assim em corpo inteiro, em grandes áreas, mas também é uma opção e com certeza você pode criar aí produtos diferenciados com todas essas bases ou até juntando mais de uma delas, né? É muita opção, é muita coisa para a gente usar, né? Conforme a gente vai estudando e vai praticando, vai ficando mais claro que tudo que você pode fazer com cada uma delas, e você vai ver que são muitas as possibilidades. Escolher a base correta é importante não só na eficácia do tratamento, mas também no bem-estar do paciente, né? Às vezes a pessoa se dá melhor com uma do que com outra, e a gente sempre tem que levar isso em conta. Às vezes é melhor para a pessoa usar um spray ou usar um perfume sólido com manteiga ou com uma cera do que usar um roll-on, porque ela não gostou muito. Então, assim, as preferências pessoais também têm que ser levadas em conta quando você vai fazer uma coisa personalizada para um cliente seu. Você pode aprender a fazer a sua própria base, né, como eu falei.
Você pode fazer um gel, você pode fazer um creme, existem muitas receitas, mas eu sugiro que você veja também a opção de comprar uma pronta, porque é mais prático, é fácil e existem muitos produtos aí naturais e não é tão caro. Mas se você gosta de fazer, tente, você gosta desse processo, não é nada muito difícil, pode ser um pouco trabalhoso, mas difícil não é. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aberto um pouco mais a sua mente aí para as possibilidades. E aí, se você juntar todas as possibilidades de base, com todas as possibilidades de uso que a gente já falou, com todos os óleos essenciais e óleos vegetais, você já vê que a aromaterapia vai longe, né? Tem muitas opções, muitos critérios para serem avaliados, e isso no começo pode ser um pouco assustador, né? Nossa, é tanta coisa, tanta opção, tanta coisa para escolher, tanto óleo vegetal, tanto óleo essencial, tanta forma de utilização, tanta base para misturar, concentrações diferentes, diluição, tudo isso misturado te dá infinitas opções de usar a aromaterapia, né? Isso pode ser um pouco assustador, mas a única forma de resolver isso é você usando, praticando e treinando com você mesmo tudo que você está aprendendo aqui, né? Eu espero que você fique tranquila ou tranquilo, porque isso que você pode estar sentindo agora é totalmente normal e isso vai passar conforme você vai ganhando experiência, né? E que talvez te conforte um pouco é saber que você pode contar com a gente, que você pode tirar suas dúvidas, que você pode conversar com outros profissionais já de igual para igual, falando e perguntando, tirando dúvidas e trocando experiências. E se você precisar, só mandar para a gente está aqui. E eu espero que você tenha gostado dessa aula e ainda tem muita coisa pela frente. Vamos que vamos e aguardo você na próxima aula.